Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso webinário Torcidas e Torcedores de Futebol no Brasil. Nós hoje contamos, com a presença do querido amigo Renato Machado Saldanha, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a nossa linha, que é ligada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Futebol Brasileiro, ela tem uma linha específica, que é a linha Mídias, Torcidas e Movimentos Antirracistas, que está sob a coordenação do professor Cristiano Mazzaroba e na minha coordenação. Sou Silvio Ricardo da Silva, professor da UFMG. Saldanha, além de um grande amigo, tem um percurso ligado à educação física, principalmente. Ele é licenciado e bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, fez mestrado em Ciência do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso em 2009, e se doutorou em Estudos do Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu tive o grande prazer de ser seu orientador. O Renato atua na UFPE no campus de Vitória do Santo Antão, e ele tem experiências diversas, desde o ensino fundamental, como também pesquisas, o ensino superior, ensino médio, E na pesquisa ele trata do tema futebol-sociedade, torcidas organizadas e também educação física escolar. Ele fez uma tese que gerou o convite de hoje, chamada Nem Guerra entre as Torcidas, Nem Paz entre as Classes, decifrando as torcidas antifascistas unidas do Norte e Nordeste. Isso foi no ano de 2023. Além disso, Saldanha é um reconhecido torcedor tricolor, Fluminense das Laranjeiras. Esse foi o seu primeiro local de aproximação com esse universo do futebol, com o universo das arquibancadas, dos estádios, etc. E tal. Então, Saldanha, seja muito bem-vindo, Te agradeço muito por aceitar, prontamente o nosso convite. A ideia do INCT é uma ideia, de fazer uma divulgação e uma formação através, dos estudos do futebol. Há um trabalho lindo sendo desenvolvido entre as várias linhas de pesquisa. Nós vamos falar isso um pouco aqui durante o nosso evento. Tá? Cris, te passo a palavra também para você dar as boas-vindas ao Saldanha, a todos que estão nos acompanhando, para que a gente logo, logo possa iniciar, o nosso webinário. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer aqui a companhia do Silvio. Nos dois primeiros a gente teve a companhia do Tony. Queria agradecer aqui a disponibilidade do Renato Saldanha em estar nos acompanhando, e a todos que nos acompanham no chat, que fiquem à vontade para elaborar perguntas, colocar questões. A nossa estrutura aqui do webinário ela é informal, mas ao longo do webinário a gente vai colocar algumas divulgações, sobre a reunião que a gente vai ter da linha de mídias, torcidas e movimentos antirracistas, que vai ser na próxima quarta-feira. Também vamos disponibilizar um link para quem tiver interesse em constituir o INCT, pode escolher de 1 a 2 linhas, Temos 4 linhas. Também vamos fazer outras divulgações sobre o próximo webinário, informação que vai ser dada mais ao final. E também o Lucas vai colocar as informações do evento que a gente vai ter presencialmente em Florianópolis, de 5 a 7 de agosto,
E a ideia é que o Renato faça a exposição dele sobre a temática de torcidas e torcedores de futebol no Brasil, e depois da exposição a gente abra para perguntas, né, esclarecimentos, e que fiquem aberto para todos que estão participando também fazerem as interações aqui. Então, obrigado mais uma vez, Saldanha, e tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado aqui. Obrigado, Silvio. Bom, gente, boa noite. Eu que agradeço não só as palavras, mas também o convite, poder estar aqui representando um grupo, na verdade. Eu acho que a gente tem muitas vezes uma ideia enganosa, eu diria, de que pesquisa é um esporte individual, mas pesquisa, na verdade, é um esporte coletivo, né? Embora a gente apareça muitas vezes, a gente tenha que botar a cara, ou a gente que defenda, e eu assumo os erros da minha pesquisa, mas a gente sempre constrói coletivamente as pesquisas e as reflexões, enfim, no âmbito de redes como essa, né, do INCT, importantíssimo para a gente poder evoluir junto, mas também no âmbito da pós-graduação, dos grupos de pesquisa, enfim, a gente não caminha sozinho, não. Então, eu queria primeiro, antes de mais nada, dizer que eu estou aqui representando, em grande medida, pelo menos com os meus acertos, diria eu, uma reflexão que não é só minha, né, que vem de contribuição de outros autores, mas principalmente aqui queria fazer menção ao grupo de estudos Futebol e Torcida, liderado pelo professor Silvio Ricardo, que está aqui conosco, enfim, que tem uma longa trajetória já nos estudos, né, do futebol e torcida no país, e grande parte do que eu apresento aqui, eu propus trazer aqui também é fruto das reflexões e dos aprendizados que eu tive também dentro do grupo, né, como também do PPGE, onde eu me doutorei, né, o Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer na Universidade Federal de Minas Gerais, e de um projeto específico que possibilitou condições melhores, né, materiais, enfim, para uma pesquisa de mais longo de fôlego, que foi a Academia do Futebol, que eu tive o prazer, né, e, enfim, a possibilidade de liderar parte dessa pesquisa junto com o professor Silvio, junto com outros colegas também, o Fábio, por exemplo, o Rezende, enfim, outros colegas que estão também ali dentro do GFUT, e a gente pôde fazer um trabalho de mapeamento mesmo das torcidas, das movimentos de torcedores, coletivos de torcedores e torcidas organizadas do país hoje. Então, foi um trabalho bem interessante, que a gente ainda pretende divulgar melhor seus resultados, mas aqui já é um fim. Queria fazer menção a esses espaços onde foram possíveis as reflexões que aqui eu vou trazer. Antes de mais nada, pensando nisso coletivamente, eu queria dizer também alguns pressupostos que me guiam aqui também na reflexão que eu vou trazer. Primeiro, um pressuposto fundamental é pensar que a luta de classes ela não se resume simplesmente ao espaço, o local de trabalho, a contradição entre capital e trabalho, enfim. Eu entendo a luta de classes como algo mais amplo, que não diz respeito simplesmente à valorização do trabalho ou à luta pela não mercantilização do trabalho pela classe trabalhadora, mas também de condições de vida e de construção de uma vida significativa. Eu acho que isso é uma perspectiva um pouco mais ampla, né, que eu tenho inspirado em alguns autores, como Thompson, historiador inglês, enfim, outros que pensam essa perspectiva para pensar que a cultura ela é em si um espaço de disputa. Tá? Então, a gente não tem disputa apenas no trabalho, naquela relação direta do local de trabalho, mas também em outros âmbitos da nossa vida social, também são marcados por essa disputa, a disputa entre aqueles que querem, enfim, restringir o acesso e a distribuição dos bens simbólicos também da sociedade, e aqueles que querem ver
essas construções e práticas o mais socializadas possível. E um exemplo disso é o próprio torcer. Digo isso para dizer que o próprio torcer no Brasil, ele é um exemplo interessante da gente pensar essa cultura como espaço de disputa, né? Porque o nosso torcer, ele foi objeto de disputa e eu diria que a forma como a gente torce é produto de uma disputa muito clara, né? O futebol chega no Brasil numa perspectiva elitista, enfim, restritiva, como uma prática distintiva de uma elite, né? E o processo de popularização do futebol, difusão do futebol no Brasil, não foi um processo pacífico, enfim, linear e tranquilo. Ele foi um processo de disputa, foi um processo das classes populares se apropriar desse esporte, dessa prática, sabe? Seja no campo, seja nas arquibancadas, com enfrentamentos, com resistência, se aproveitando dos espaços que eram abertos por outros motivos, por essas elites, e foram conquistando seu espaço. Não foi um processo de concessão das elites às classes populares, foi um processo, de fato, de conquista. Então, acho que quando a gente pensa, né, na cultura como um campo de disputa, a gente tem no futebol, no Brasil, no caso, um bom exemplo disso, de como a construção o que se construiu do futebol não era o projeto original das elites para o futebol brasileiro, né? Esse projeto de uma prática ou restrita, primeiro uma prática restrita àquele grupo, depois uma prática que fosse pedagógica dos valores e códigos, né, de cavalheirismo, enfim, que ela estava, né, que ela trazia naquele primeiro momento, não foi o que prevaleceu, né? A gente teve as classes populares, de fato, tomando a arquibancada e construindo desse um espaço público, um espaço de expressão popular, um espaço de construção de identidades novas, enfim. Esse processo é bem interessante para a gente pensar desde o começo já da construção mesmo, do surgimento do torcer no Brasil. Um outro ponto que eu queria trazer, que não é bem um pressuposto, é mais uma convicção baseada numa análise histórica. É de que as organizações do torcer, elas sempre dialogaram com processos políticos, sociais mais amplos no Brasil, e com outras formas de luta e organização popular. Tá? Então, isso era algo também que eu percebia, né, ao interpretar a forma, né, o histórico do torcer no Brasil, e pensava como é que isso se atualiza, para pensar como é que isso se atualiza, enfim, como é que isso se expressa na atualidade. Então, a gente tem, desde assim, na República Velha, uma sociedade extremamente demofóbica, né, ou seja, que fechada a participação popular, que não queria participação popular, o futebol era essa prática elitista, excludente, mas havia ali formas de resistência popular, enfim, que foram, de certa forma, forçando a porta, né, botando o pé na porta, empurrando, até conquistar esse espaço para uma forma de torcer mais festiva, mais ruidosa, por exemplo, que não estava nos planos da elite. Então, a gente pode ver esse primeiro processo de uma participação, enfim, coletiva, lá ainda na Primeira República, lá nos anos 1920, por aí. Mais à frente, a gente vai ter o surgimento das primeiras torcidas organizadas, os primeiros coletivos, as primeiras organizações torcedoras, né, que são as torcidas chamadas antes de uniformizadas, né, como a charanga, por exemplo, a charanga rubro-negra, que expressavam também uma forma de participação popular possível naquela sociedade, sabe? Já era aí, a gente já está falando do período da Era Vargas, né? E o governo Vargas, entre outras coisas, se caracteriza por essa tentativa de tutelar, né? Ele percebe que havia uma pressão popular já, né, a construção de certo proletariado urbano, enfim, e de classes médias urbanas que queriam fazer parte do espaço público e político, enfim, cada vez mais, que não havia muito como segurar aquilo, e o Vargas, o que ele vai tentar é tutelar isso, de certa forma, com algumas concessões, com alguns direcionamentos. E isso vai se expressar em diversas
organizações populares como sindicatos, as próprias escolas de samba no Rio de Janeiro, por exemplo, e nas torcidas organizadas, essas primeiras torcidas organizadas seguem essa lógica, né? Seguem essa dinâmica de, ao mesmo tempo que era o reconhecimento da conquista daquele espaço, né, para uma forma festiva, enfim, ela também significava uma tentativa de tutela muito clara, sabe? Aqueles chefes de torcida, eles tinham também a preocupação de manter a ordem, de dialogar com as autoridades policiais, enfim, dizer o que podia, o que não podia, de controlar aquela festa e de manter aquela festa dentro de parâmetros que se julgavam adequados, enfim, limites estabelecidos ali. Isso vai acontecer, a primeira seria a charanga rubro-negra no Rio de Janeiro, mas isso vai ter expressões em São Paulo, enfim, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, elas surgem por iniciativa das próprias direções dos clubes, sabe, de Inter e do Grêmio, por exemplo, que vão criar departamentos dentro do clube, departamentos de torcida, que tinham a função de animar a torcida, de levar faixas, fazer papel picado, promover essa festa que era, enfim, era um atrativo a mais para o espetáculo naquele momento. E no Nordeste brasileiro também teremos expressões parecidas, enfim. Esse é o primeiro modelo de torcida, de organização torcedora que surge, que é esse modelo que vai surgir nos anos 40 e que vai predominar, vai ser hegemônico nas arquibancadas brasileiras até o final dos anos 60. Sem grandes mudanças, sem grandes contestações. Era um modelo centrado nesse chefe de torcida, enfim, que tinha uma relação muito próxima com a própria direção do clube, com as autoridades policiais, e que tinha essa ambiguidade de ser, ao mesmo tempo que promovia a festa, era também uma forma de controle, de tutelar esse torcer. No final dos anos 60, acompanhando o movimento político, social que havia no Brasil também naquele momento, era um período de ditadura, era um período onde os canais de participação popular estavam cada vez mais fechados. A gente tem como uma das fontes de resistência que a autocracia dos militares, por exemplo, o movimento estudantil, né? E isso vai ter expressão também, né, o movimento estudantil e da juventude, de uma forma geral. Isso vai ter expressão dentro do futebol, com o surgimento das torcidas jovens, né, que a gente chama de torcidas jovens no Rio de Janeiro, ou torcidas organizadas em São Paulo, enfim. São as primeiras organizações que vão contestar esse modelo tutelado do torcer, que era o predominante, era o hegemônico, e vão criar dissidências dentro dessas torcidas, né? Dissidências por exemplo, reivindicando maior liberdade para torcer, maior liberdade, maior independência frente às direções, maior independência frente às autoridades, né, policiais, enfim, e maior liberdade para torcer. Liberdade, por exemplo, para poder vaiar o time, né? Liberdade, por exemplo, para poder protestar contra o preço dos ingressos, liberdade para poder, enfim, expressar de forma mais livre, com palavrões, por exemplo, a sua indignação frente à arbitragem, por exemplo, enfim, coisas que aquele torcer tutelado, né, formado numa geração anterior, não permitia. Então, a gente começa aí já ter uma segunda forma de torcer que surge nos anos, e vai coexistir com essa primeira, né, não é uma substituição imediata, surge uma nova forma, já substitui, mas é uma nova forma de torcer que também incorpora, então, formas de protesto, por exemplo, que eram próprias do movimento estudantil, do movimento sindicalista, enfim, do que estava acontecendo na sociedade. Então, estou dizendo isso para destacar que não são coisas isoladas, né? O movimento também torcedor dialoga enfim, expressa movimentos maiores que também estão acontecendo dentro da sociedade e dialoga com essas questões. E era um momento, principalmente nos anos 70 e já na segunda metade dos anos 70, que a gente tem uma ascensão da classe trabalhadora brasileira.
né? Enquanto classe mesmo, a gente tem a classe trabalhadora que vai derrubar a ditadura, né? Vai tornar impossível embora tenha sido uma transição que não tenha sido exatamente, talvez, a dos nossos sonhos, mas ela é uma transição que ela é forçada pela classe trabalhadora, que reorganiza-se, né, e que funda novos instrumentos de luta, um sindicalismo mais combativo, novos partidos, enfim, novos movimentos sociais, e aí a gente pode citar vários aqui que têm sua origem ali no final, nas lutas né, do final dos anos 70 ao começo dos anos 80, e marca até hoje o movimento, o campo da esquerda no Brasil, né? O MST, a CUT, o Partido dos Trabalhadores, enfim, várias dessas organizações são todas elas surgidas, né? Todas elas estão fazendo 40 anos, 45 anos por agora, que é mais ou menos, então, surgidas no final dos anos 70 e no final dos anos 80. Essa aposta, né, da classe em se organizar e se mobilizar, que é a mobilização social, enfim, isso também chega ao futebol através dessas torcidas organizadas, que vão tentar, as primeiras tentativas de organizações supraclubísticas, né, ou seja, a Astorge, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Associação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, que vão entrar na luta pelo preço dos ingressos, né, contra o aumento de ingressos, e por melhorias no transporte público, de estrutura, enfim. Tudo isso está no âmbito desse crescimento da classe, da ascensão da classe, inclusive, que contava, inclusive, com apoio da mídia, por exemplo, né? Você encontra a revista Placar, por exemplo, que era a principal revista esportiva da época, né? Você encontra editoriais e reportagens elogiosas desse movimento, que a torcida devia se organizar de fato, enfim. E isso vai ter uma virada no começo dos anos 90, né? Essa aposta, não, como eu disse, a transição democrática para a democracia não foi a que a gente imaginava, que a gente desejava. Nos anos 90 entra forte a ideia do neoliberalismo, e esse neoliberalismo ele é anti-organização popular, por princípio, né? Um dos princípios do neoliberalismo é desorganizar a classe, né? E a gente tem, então, isso também acontecendo com as organizações torcedoras, né? A gente tem uma escalada da violência, uma despolitização cada vez maior dessas organizações, e, ao mesmo tempo, a gente tem também um ataque mesmo neoliberal para destruir qualquer tipo de organização e pela individualização do torcer, né? Então, essas torcidas vão sendo cada vez mais criticadas e elas vão se isolando dos outros movimentos, enfim, e despolitizando, se isolando e centrando muitas vezes em disputas e rixas entre elas, enfim, fratricidas, eu diria até, o que vai trazer um cenário bem feio, principalmente a partir na segunda metade dos anos 90, que é uma escalada da violência, né, um afastamento de outros movimentos sociais das próprias torcidas e cada vez mais uma centralização nessa violência. Nos anos 2000, isso vai ter reflexos, né? Começam a haver cada vez mais punições, enfim, restrições ao torcer coletivo, e a gente vai ter no surgimento, a partir dos anos 2000, torcidas alternativas, digamos assim, que vão tentar se diferenciar dessas torcidas organizadas que existiam, que eram predominantes, hegemônicas até então, e criar uma nova forma de torcer, né? Primeiro que a gente pode dizer, apontar como interessantes, são as torcidas, as chamadas barras, né? Que vão também, havia ali no começo dos anos 2000, alguns movimentos sociais altermundialistas, por exemplo, o Fórum Social Mundial de Porto Alegre acontece nesse período, há um maior contato, né, enfim, há uma aproximação também
incentivada por políticas públicas, mas não só por isso, também por uma série de fatores, uma aproximação da América do Cone Sul, principalmente, né, o Mercosul, e políticas de aproximação, enfim, que vão trazer, e a ampliação dos próprios campeonatos, né, a ampliação da Libertadores da América da Sul-Americana, enfim, que vão trazer maior contato entre as torcidas brasileiras e as torcidas argentinas, uruguaias, chilenas, enfim. E surgem no Brasil torcidas inspiradas, em grande parte, nessa forma de torcer do Cone Sul, né, que tem origem no Cone Sul, que são as barras. Então, elas vão trazer uma estética nova, vão trazer uma nova forma, né, não é mais o bandeirão, é uma bandeira pequena, individualizada, aquelas barras são aquelas faixas, né, que ficam na horizontal e atravessam a arquibancada, a forma de cantar, né, já não é mais uma forma explosiva e baseado ou no samba enredo, que era muito comum, ou marchinhas de carnaval, e já no final dos anos 90 até mesmo no funk, mas era mais baseado num ritmo constante, cadenciado, que você podia alentar o tempo todo, né, alentar essa forma como os argentinos, os uruguaios, enfim, fazem, enfim, essa estética uruguaia, essa estética do Cone Sul, e também uma retórica, pelo menos no início, que criticava a burocratização das torcidas organizadas, né, a sua estrutura empresarial, né, e que prometia um link com o clube mais devocional, mais direto e menos intermediado por direções, enfim, assim, você podia ir com a camisa do seu próprio, né, a camisa do clube, não mais a camisa da torcida, não mais se colocar esse sentimento da pertencimento torcedor acima do pertencimento clubístico, sem, então, uma direção muito clara e formas de mando mais verticais, enfim, e um repúdio retórico, a princípio, principalmente, mas um repúdio retórico à violência. Então, nós não somos torcida de pista, né? A ideia de que a pista sendo entendida como, enfim, os confrontos que se dão, né, principalmente nos entornos dos estádios, em outros espaços, enfim, essas torcidas vão tentar se afastar disso, dizendo, não, nós não participamos desses confrontos, ou pelo menos não premeditamos esses confrontos, nós queremos apenas fazer a nossa festa na arquibancada dessa forma, né? Enfim, então, para marcar algumas alterações já começam aí com essas torcidas que tem mais, enfim, no Rio Grande do Sul, elas acabam sendo muito fortes, elas têm alguma... Mas em São Paulo, por exemplo, isso é muito desigual, né? Em São Paulo, por exemplo, as torcidas organizadas conseguem, de certa forma, manter ainda a hegemonia e não deram muito espaço para o surgimento dessas barras em São Paulo, mas em outros estados isso foi diferente, mas enfim, no quadro geral, o surgimento dessas torcidas e de outras torcidas alternativas, que eu estava dizendo, né? Então, que também repudiavam a violência e tentavam se aglutinar a partir de outros marcadores identitários, como torcida metal, ou seja, torcida do pessoal que se identifica a partir, além do pertencimento clubístico, por pertencer a um estilo de vida ligado, que passa pelo rock and roll, né, pelo metal, enfim. Então, as torcidas metal surgem em vários clubes brasileiros, torcidas reggaes e rasta, que também fazem esse repúdio da violência, mas e se organizam a partir de uma ideia, de uma ideologia da paz, que eles chamam a ideologia Bob Marley da paz, que é a ideia de só fazer o bem e de repúdio à violência mesmo, enfim. Torcidas chopp, ou torcidas beer, né? Em alguns estados, em alguns clubes, varia aí um pouco a denominação, mas são torcidas também que também buscam a ideia de que, assim, torcer e tomar cerveja, torcer e tomar cachaça, essa é a intenção da torcida, e não se envolver em brigas, e não se envolver em disputas pelo poder dentro do clube, enfim,
é uma organização dessa forma. Torcidas femininas, por exemplo, também vão ganhar força, muito numa lógica de... Começam geralmente como uma lógica de uma rede de proteção para conseguir o jogo em segurança, né, entre as mulheres, e vão formando ali novas formas de torcer, enfim, mas por fora das torcidas tradicionais, né, não são os núcleos femininos das torcidas, né, que de certa forma estavam dentro daquela estrutura empresarial e organizacional das torcidas tradicionais e hegemônicas, né? Preferem criar suas próprias torcidas por fora. Algumas torcidas que vão se colocar como movimentos culturais também. Então, por exemplo, tem uma torcida do Ceará, por exemplo, Cangaceiros Alvinegros, enfim, que parte dessa ideia do resgate de uma identidade nordestina, ligando isso ao torcer pelo Ceará, torcida, aí, enfim, isso começa ali no começo do século XXI, mas de fato a partir da década de 2010 que isso explode, né, no Brasil. A gente tem uma polarização, uma agudização das lutas sociais no Brasil, né, principalmente a partir de 2013, né, uma agudização intensa dessas lutas sociais e com o surgimento de do novo ativismo social, que é um ativismo muito fragmentado, inclusive, que não se organiza em grandes movimentos, mas se organiza a partir dos coletivos, né, coletivos de disputa de direito à cidade, e coletivos muito fluidos, que a identidade desses coletivos também, enfim, surgem e desaparecem, enfim, e que as pautas muitas vezes são reativas, ou são concentradas em poucos pontos, enfim, essa forma de organizar do ativismo social também vai ter sua expressão, né, seu diálogo com as formas de torcer. E a gente começa a ter, a partir de 2010, uma pulverização das organizações torcedoras, muito também dentro do espaço criado e permitido pelas punições cada vez mais draconianas e cada vez mais frequentes sobre as grandes torcidas, né? As torcidas, em muitos estados, essas torcidas se enfraquecem muito, as tradicionais, torcidas jovens, enfim, hegemônicas nas arquibancadas se enfraquecem muito, porque elas sofrem, por exemplo, no estado onde eu resido e trabalho, em Pernambuco, as torcidas estão proibidas desde 2013, né, as principais torcidas do estado, né? Isso vai gerando um espaço, uma possibilidade também de que outros grupos consigam se articular e outros grupos consigam ocupar espaços também, se fazerem presente dentro da arquibancada. Também é importante destacar que assim, a gente tem uma polarização da sociedade brasileira, uma politização do cotidiano muito grande na sociedade brasileira, né? A gente tende, enfim, tudo, até a lógica do boicote, muitas vezes, né? Você vota em tal partido ou tem tal ideologia política partidária, você não pode comprar em tal restaurante, né, ir em tal bar ou frequentar tal boteco, comprar em tal supermercado, aquela lógica a gente viveu isso muito nos últimos 10 anos no Brasil, né, de que tem que cancelar fulano, não pode ouvir tal música, não pode ouvir tal coisa, enfim, consumir tal coisa. E isso também vai ser, essa politização, de certa forma, uma ultrapolitização do dia a dia, isso também vai chegando no futebol, né? E a gente tem também, isso também dá margem para a criação de diversos grupos, enfim. E o espaço, e aí vai dando margem, inclusive, para o reconhecimento desse espaço quanto um espaço de disputa. E cada vez mais tem grupos se organizando para disputar esse espaço que é a arquibancada brasileira, né? Tinha a música lá nos idos de 2013, né, que dizia que as ruas eram a principal arquibancada do Brasil, alguma coisa parecida com isso, né? A gente tem também, se as ruas estavam em disputa, as arquibancadas cada vez mais disputadas, cada vez mais, enfim,
cada vez mais grupos se organizavam para dizer aquilo ali, o que deveria ser aquilo ali. Então, a gente tem algo que eu chamo na tese, né, de uma consciência torcedora. Acho que a gente tem a formação de uma consciência torcedora. A gente tem primeiro, um reconhecimento dessa condição torcedora, sabe, dessa identidade torcedora como algo relevante. Cada vez mais a gente, e não só, e pensa, quando eu digo uma identidade torcedora, que é uma identidade, inclusive, que está acima, muitas vezes, do próprio pertencimento clubístico, que torna capaz, por exemplo, esse fim de semana, ontem, né? Ontem teve o jogo do Náutico e CRB pela Copa do Nordeste, por exemplo, e teve várias cenas lamentáveis de abuso, né? Primeiro da polícia dentro do estádio e também na saída da segurança particular contratada pelo clube, enfim. E você vê torcedores dos clubes rivais, do Santa Cruz, do Sport de Recife, por exemplo, se solidarizando com aqueles torcedores, entendendo que pau que bate em Chico bate Francisco, que aquela repressão ao torcer não é só uma exclusividade do Estádio dos Aflitos e não vai atingir apenas aos torcedores do Náutico, sabe? E entendendo isso e dizendo, pô, é preciso discutir a violência da abordagem da segurança pública, enfim, relacionada aos estádios de uma forma mais ampla, sabe? Então, a gente consegue ver que os torcedores se reconhecem enquanto torcedores, de uma forma geral, para além, inclusive, do pertencimento clubístico, né? E a gente vê isso também com vários perfis e páginas de Instagram, e no Twitter, enfim, e podcasts, né? Que passam a valorizar e disputar, de certa forma, o que é essa condição torcedora, né? E aí você tem enfim, isso também é um fenômeno mundial, você vê isso em outros países, que acontece também no Brasil, mas páginas que se colocam de uma forma supraclubística também, sabe? Valorizando, por exemplo, a festa que tal torcida fez, seja do rival, ou seja de outra coisa, sabe? Valorizando uma campanha que a torcida do outro clube ou de qualquer clube tenha feito, e, enfim, destacando essas injustiças e desigualdades que acometem também a esses torcedores. E, por fim, inclusive, a gente tem entidades supraclubísticas sendo formadas, né, nesses últimos 10 anos, principalmente. Então, a gente tem algumas tentativas, como foi a Frente Nacional dos Torcedores, lá no começo da década de 2010, mas tentativas também mais recentes, como eu estudei na tese especificamente as torcidas antifascistas unidas, né, do Norte e Nordeste, a tal Norte e Nordeste. A gente tem também a Canarinhos, né, que agora busca fazer também uma organização das torcidas e coletivos LGBT, que ia mais dentro do futebol. Você tem as torcidas reggae se organizam numa entidade supraclubística, as torcidas chopp tentam também se organizar numa entidade supraclubística, e tem a Anatorg, né, que é a principal delas, a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, que, enfim, que vai buscar representar frente ao poder público os direitos, né, dos torcedores, e principalmente dos torcedores organizados. Então, você vê que essa possibilidade de diálogo, sabe, esse entendimento de uma condição comum, independente da camisa, né, do clube de preferência, enfim, que há uma condição comum de torcedor e há possibilidade de diálogos e a tentativa de construção de pautas conjuntas ou a tentativa de construção de ações conjuntas entre essas torcidas. Faltou falar também da Frente Nacional das Torcidas pelo Futebol Popular, enfim, teve outro também, Torcedores pela Democracia, enfim, várias entidades que tentam se articular grupos de forma supraclubísticas, né? Então, a gente tem isso que eu estou chamando dessa consciência torcedora, que não significa, obviamente, uma
um acúmulo, necessariamente uma homogeneidade teórica ou um entendimento homogêneo do que é ser torcedor, tá? Então, quando eu estou falando de consciência torcedora, eu estou falando da ET Torcida também, sabe? Que é uma página, enfim, em redes sociais, tinha Facebook, tem no Instagram também, enfim, no Twitter, que tem um entendimento sobre o que é ser torcedor que provavelmente não coincide com o entendimento de outros grupos de esquerda, por exemplo, porque, assim, defende, inclusive, claramente, assim, o direito ao brigar, né, ao participar dos confrontos físicos, como isso reivindica isso como parte da vida do torcedor, sabe? Então, isso talvez não seja consenso, certamente não é consenso entre as outras entidades que eu citei aqui, por exemplo, mas faz parte dessa disputa pelo que é ser torcedor no Brasil, e que está em disputa. E aí você tem a outra página muito conhecida, a Peleja, que vai fazer vários documentários, enfim, e microdocumentários, né, enfim, reportagens sobre jogos específicos, sobre a condição torcedor de forma específica, podcasts como Na Bancada, podcasts, enfim, tudo isso faz parte. E você tem desde grupos que vão tentar reforçar esse torcer, ou renovar esse torcer a partir de, culturalmente, a partir da festa, né, o direito à festa e pensar essa festa de forma mais elaborada. Você está, por exemplo, a Fanfarra Festiva Tricolor, um grupo ligado ao Fluminense, que tem essa pretensão de renovar e de qualificar musicalmente e culturalmente o torcer e a arquibancada, né, da torcida do Fluminense, como tem também na torcida do Fluminense, agora desativada recentemente, a Sobranada, que é um chamado bonde de pista, né? Que é a ideia do grupo que se reúne por confrontos físicos mais leais, mais justos, digamos assim, né? Sem uso de armas de fogo, ou enfim, sem letalidade maior, né? Sem instrumentos que possam causar maior letalidade, mas que entendem, reivindicam esse brigar, esse confronto como parte do que é ser torcedor de futebol e do que é, enfim, do que eles entendem que é torcer por um clube e defender esse clube. E como tem torcidas, grupos gospel, né, crescendo, o Ceará Gospel, por exemplo, me veio à cabeça agora, o Movimento Cristão do Fortaleza, enfim. Existem grupos também evangélicos que estão ocupando esses espaços, torcidas formada por autistas, por exemplo, né, Chavadão, lá do coisa, enfim. Há uma pluralidade de grupos que estão se organizando e estão ocupando esse espaço. Diria que tem 3 questões que se colocam nesse ocupar, né? O futebol muitas vezes sendo usado como cenário, ou seja, quando o cenário, eu estou dizendo que o futebol é pensado como um espaço de visibilidade, né? E pela grande visibilidade, em grupos que se organizam para estar presente ali e fazer ações que aproveitando dessa visibilidade, né? Então, o futebol usado como cenário, então, quando você leva uma faixa, por exemplo, para protestar contra a reforma da Previdência, né? Aconteceu. A reforma da Previdência não necessariamente é uma pauta ligada diretamente ao futebol, mas grupos de torcedores se organizaram para pautar isso nas arquibancadas. As faixas pela Marielle presente, ou quem mandou matar a Marielle, que foram comuns em algum momento também nas arquibancadas brasileiras, não é um tema necessariamente ligado ao futebol, mas que aproveita dessa visibilidade das arquibancadas no Brasil para pautar algo externo, né? Você tem também o futebol usado como instrumento de mobilização, no momento de grande fragmentação da campo da esquerda, por exemplo, era comum que as
que as convocações para atos de rua contassem também com convocações feitas por coletivos de torcedores, sabe? Venha para o Elinão com a camisa do seu time, sabe? Que era uma ideia, inclusive, de conseguir, enfim, aparar um pouco as diferenças entre diversos grupos de esquerda, enfim, e formar a partir de uma pauta comum, e o futebol era usado também como um instrumento de mobilização para isso, né? E outras que pensam o futebol especificamente como objeto de disputa, né? Então, são grupos que se organizam para pautar o futebol popular, para pautar o direito à festa, né? Para pautar, por exemplo, o uso do espaço, o entorno do espaço, por exemplo, do estádio, né? Para as festas que antecedem os jogos, enfim, isso também está colocado. E muitas vezes esses três, né, é uma divisão que eu fiz, o futebol como cenário, como instrumento de mobilização e como objeto, é uma divisão didática, né, só para a gente entender, mas que muitas vezes conversam e se somam, não são excludentes, enfim. Mas é isso, esse é o cenário, quis traçar esse histórico um pouco para tentar fechar esse cenário do futebol brasileiro, das torcidas brasileiras, né? Hoje a gente tem um espaço de grande pluralidade, né? De grande, enfim, com a presença de diversos grupos, diversos coletivos dentro das arquibancadas, disputando esse espaço, tentando marcar posição, disputando o que é ser torcedor. Uma vez que esse espaço, essa condição torcedora e esse espaço da arquibancada é cada vez mais reconhecido como um espaço importante, como um espaço legítimo, e como a identidade torcedora como uma identidade legítima e significativa, enfim, para pensar a cidade, para pensar os usos dos estádios, para pensar, enfim, essa relação mesmo do torcer e com a sociedade brasileira, né? Então, eu diria que a gente tem de tudo junto e misturado nas arquibancadas hoje, e algumas vezes disputando, algumas vezes coexistindo, enfim, é um cenário de pluralidade. Dani, obrigado aí pela tua fala, né? É uma fala importante, porque muitas pessoas não têm a ideia, né, desse circuito, ou seja, dessas transformações que as torcidas sofreram ao longo do tempo, e a complexidade dos últimos momentos é uma complexidade muito grande, né? Então, nós temos aí classificações sobre o torcer, né? Então, a contribuição feita pelo Toledo nos anos 90, né? Mas a gente pode dizer que, a partir dos anos 90, né, para cá, isso se modificou muito, né? A própria sociedade está muito complexa, né? E você usa uma categoria interessante, né, que é essa nova condição torcedora. Eu acho isso bacana. Sim, para estimular a participação aí dos colegas, de quem está assistindo, né? Eu queria fazer uma primeira pergunta, né? De como você enxerga essa nova condição torcedora no atual cenário da própria legislação esportiva e do futebol brasileiro, né? Então, a gente tem aí a novidade de uma lei geral do esporte aparecendo, né? A gente, quando participa de espaços democráticos, como a própria CBF, que às vezes convida a academia a participar, mas ela também convida muitos juristas, né? Então, a gente vê aí a questão da legislação. Hoje, a recém-lei geral do esporte aprovada, mas que tem uma implicância muito grande no cenário do torcer, né? Além disso, uma coisa que você não tocou também, mas acho que seria legal que você pudesse falar, é sobre o formato, né, dessas arenas, né, e a implicância disso também no próprio torcer.
E, mais especificamente, que nós temos um estudo sobre o futebol, sobre o torcer brasileiro, ainda muito centrado na região sudeste, né? Mas que você também pudesse falar aí um pouco da realidade de Pernambuco, né? Inclusive da realidade, se você, nas suas entrevistas também, do norte do país, né? Ou puder generalizar um pouquinho mais para outros estados nordestinos. Então, fico por aqui para poder iniciar, tá bom? Obrigado mesmo. Vamos lá. Eu disse que assim, que o torcer, ele é objeto e produto de disputa, né? O nosso torcer, ele é resultado das disputas que aconteceram historicamente nas arquibancadas brasileiras, né? E ele continua sendo objeto de disputa, ele continua sendo disputado. E o Estado, de certa forma, participa disso, né? Participa quando ele formula suas leis, enfim, ele está ali com um entendimento do que é ou do que deveria ser o torcer, né? Que, de certa forma, dialoga também, de certa forma não, certamente dialoga muito com os novos formatos das arenas, enfim, dos estádios que vêm sendo construídos, enfim, esse modelo que não surgiu no Brasil, né, que foi importado, mas enfim, de todo mundo sentado, que é um torcer individualizado muitas vezes, né? Então a gente vê no histórico da legislação recente, por exemplo, nas medidas que vêm sendo tomadas também, muitas vezes pelas polícias militares, pelos ministérios públicos, enfim, um não reconhecimento do torcer enquanto uma atividade coletiva, sabe? Quanto esse espaço do torcer coletivo, né? A gente tinha lá, desde o Estatuto do Torcedor, que já tinha claramente a ideia do torcedor como um consumidor, né? E numa relação individualizada com o fornecedor daquela coisa que era o clube, enfim, e a CBF, e a gente continua tendo isso marcadamente primeiro no formato das arenas, né, desses estádios modernos, né, que são estádios que muitas vezes não, agora recentemente até virou tendência retirar um pequeno espaço, né, de cadeiras para que aquelas torcidas possam se manifestar. É um avanço, é uma conquista, mas ainda é algo muito restrito, é algo muito pequeno, né? O que a gente tem ainda de imaginário é um estádio, infelizmente, todo cadeirado, né? Todo com seus lugares individuais, e que havia ali uma intenção de tornar, né, esse modelo como o modelo hegemônico, cada um torcendo no seu quadrado, cada um se manifestando individualmente, cada um participando daquilo, sabe, dentro daquele espaço delimitado pela cadeira, né? Enfim, e que aquilo, até para facilitar o controle, facilitar o mapeamento, enfim, esse era um modelo individualizante, enfim, que está presente, de certa forma, na legislação e está presente na arquitetura, né? Essas duas coisas dialogam para esse processo. Também na forma de ingresso para esses espaços, né? A ideia cada vez além do encarecimento dos ingressos, que muitas vezes já são denunciados, mas a ideia também do sócio-torcedor, né? Hoje em dia, até pelo preço, é cada vez mais difícil você conseguir acessar o estádio se não for... e a gente tem agora alguns estádios já adotando o reconhecimento facial, enfim, tudo isso faz parte desse processo de higienização e de individualização, principalmente, que eu quero chegar. Individualização do torcer, né? Não reconhecimento do torcer como uma atividade coletiva. E a gente vê isso também na Lei Geral do Esporte, de certa forma, como ela é draconiana nas punições, né? As punições sempre dadas ao coletivo, e é sempre na lógica desse coletivo não pode existir, né? Não reconhece o coletivo torcedor, uma torcida organizada, um coletivo de torcedores, enfim, quanto
quanto legítimo, né? Quanto uma organização legítima que precisa ser ouvida, que pode dialogar, que pode sentar na mesa com a segurança pública, por exemplo, para definir o policiamento, para definir qual é a melhor forma, enfim, quanto fugiu a palavra, mas enfim, quanto a alguém que você pode conversar legitimamente e reconhecer a legitimidade desse sujeito coletivo que são as torcidas. Acho que a disputa hoje é essa, né? Eu falei que foram várias disputas na história e é isso. E é engraçado que, de certa forma, é justamente o resultado disso é uma maior tomada de consciência, né? Quanto mais a legislação e as medidas restritivas avançaram e a arquitetura do estádio foi restritiva ao torcer, isso foi talvez a fagulha que favoreceu uma maior tomada de consciência do torcedor. Isso foi talvez algo que incentivou os torcedores a pensar, a gente precisa defender esse nosso estilo de vida, a gente precisa defender essa nossa forma de ser, essa nossa forma de estar no estádio, a gente precisa, a gente não quer se adequar a essa nova forma, então vamos defender isso, sabe? E isso é o que tem gerado também um surto de organizações, né? Um grande febre de organizações torcedoras que pensam, que começam a se articular e se juntar para tornar coletivo aquele espaço, para ocupar e reivindicar aquele como um espaço coletivo. Eu diria que essa é a disputa atual, assim, nas arquibancadas. Você falou também... Tá, eu ia só te falar que ele citou também a questão do Norte e Nordeste, só para eu tentar falar algo sobre isso também. Acho que tem cada vez mais claro, e isso é também um avanço dessa consciência torcedora nesses estados, né, do Norte e do Nordeste principalmente, eu vejo cada vez mais uma consciência do lugar de subalternidade frente a uma estrutura econômica, enfim, nacional, sabe? Cada vez mais eu vejo uma ideia de vamos tentar valorizar o que é nosso, né? O nosso torcer aqui de perto, então aqui o movimento dos antimistos, enfim, a ideia de torcer por um clube local, né? Que é mais facilitado, inclusive, porque hoje você tem mais acesso a esses né, a mídia não é tão centralizada na televisão aberta que só passa o Globo Esporte, o Campeonato Carioca e Paulista e o Globo Esporte de Rio e de São Paulo, enfim, você tem isso hoje mais acesso à informação e a possibilidade de acompanhar os clubes locais mais fáceis hoje em dia, e então tem esse sentimento mais do localismo, né? E entendendo que há uma estrutura perversa que desfavorece aos clubes do Norte e Nordeste, sabe? E que eles precisam, inclusive, se unir numa Copa do Nordeste, numa Copa Verde, enfim, e tentar valorizar, de certa forma, o produto do futebol nordestino e nortista, porque há um reconhecimento dessa subalternidade, há um reconhecimento de que as estruturas econômicas não os favorecem e que eles precisam, enfim, lutar, resistir a isso e também construir alternativas, né? Legal, Renato, muito obrigado aí pelas tuas respostas, né? Apareceram duas questões que eu anotei aqui no chat, eu vou ler para ti, e eu também tenho uma questão de algo que eu visualizei aí na pandemia e que sempre me chamou a atenção, tá? Então, olha só, o Júnior Matheus escreveu assim no chat: Renato, nesse sentido do torcer organizado, que afeta e é afetado pelo sistema socioeconômico vigente, o neoliberalismo, como você acha que vai ser a dinâmica destas com o avanço das SAFs? E o Danilo Ramos escreveu: parabéns pela fala, Renato. Queria te perguntar, você acredita que a consciência torcedora, termo que cunhou, pode ser aplicado em outros esportes onde exista agrupamento de torcedores? E, por fim, uma questão minha, Renato, que envolve uma dimensão estética da torcida pela mediação tecnológica da televisão, por exemplo, né?
que é, na pandemia, quando o futebol volta a acontecer sem torcida nos estádios, era muito estranho ver partida de futebol para quem gostava, né? Ficava aquele silêncio, ficavam os gritos dos técnicos, que a mídia dava um jeito de tentar silenciar por palavrões, etc., né? Mas ficou estranho. Tem estudos que mostram que teve equipes, por exemplo, que saíram prejudicadas porque tinha uma tendência de ganhar seus jogos em casa e aí sem a torcida. Enfim, essa discussão que envolve o aspecto subjetivo se a torcida ajuda ou atrapalha, etc., né? Ou seja, de alguma maneira, a ausência das torcidas ela impactou na espetacularização do esporte, né? Eu queria te escutar aí como especialista no assunto, como é que tu viu esse fenômeno aí que a gente viu há pouco tempo na pandemia? Obrigado. Vou começar por aí e acho que a gente que foi, além disso, assim, teve clubes que colocaram alto-falantes para simular gritos de torcida, porque aquilo teve, sabe, tinha o DJ, né? O DJ ia lá e ficava aumentando o volume na hora de um lance de perigo, abaixando depois, enfim, é isso, né? Faz parte, né? Faz parte do jogo. O jogo perde graça sem esse componente, né? O jogo é mais animado, né? Tem um componente aí da animação mesmo que faz parte, obviamente, para que, se a gente pensa no valor de uso, isso faz parte, né? Ou seja, torna o jogo mais agradável, torna o jogo mais melhor para desfrutá-lo, enfim, né? A gente pensa isso no valor de uso e, obviamente, isso também tem rebatimento sobre o valor de troca, né? Ou seja, quando a gente pensa em comercializar esse produto é mais divertido, ele é mais atraente quando ele tem a presença das torcidas, né? Então há uma contradição aí colocada há muito tempo, né? E as próprias torcidas muitas vezes denunciam essa contradição, pensando inclusive assim, dizendo que o quão hipócrita muitas vezes é a mídia nessa relação, né? Então assim, na hora que a torcida faz um mosaico, obviamente que a mídia usa aquilo ali como mais um atrativo para o produto que ela tá vendendo, né? Então, pô, que legal, aí tinha uma época, nos anos 1900, né, 10 anos atrás, que era comum a transmissão da TV colocar, inclusive, a legenda para você saber as músicas, quando as músicas passaram a ser com menos palavrões, menos xingamentos, menos agressivas, né? Eles colocavam uma legenda para você conhecer aquela música, para você, sabe, de certa forma, fazer parte daquilo ali. Mas, obviamente, e aí, quando acontece alguma coisa, são criminalizados rapidamente, né? Essa contradição, que eles denunciam enquanto uma hipocrisia da mídia, né, que usa as torcidas organizadas e a festa das torcidas organizadas para vender o seu produto, mas que na hora que tem alguma questão, enfim, aquilo não interessa mais e vamos criminalizar esse grupo. É tão interessante isso, e isso vai ter relação também como tem a relação com a comercialização do futebol, um pouco com a primeira pergunta também do Júnior, né, de como é que isso, a SAF ensinou um novo olhar sobre o futebol cada vez mais próximo do mercado, né? A SAF, eu acho que a tendência é que a SAF traga esse espírito do mercado cada vez mais para dentro do futebol, né? Como que isso vai afetar o torcer também. Óbvio que é muito cedo ainda para dizer, para cravar, mas um pouco como pensando um pouco nisso, sabe? Vai passar por aí, vai passar por essa contradição, sabe? Porque a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo da arquibancada que eu mais conheço, que é a arquibancada do Fluminense, por exemplo. O primeiro setor que esgota quando tem um jogo grande, enfim, quando tem um jogo com atração, todo mundo quer comprar ingresso na Sul, né? A Sul é onde mais esgota, e a Sul, no Maracanã, é o setor atrás do gol, né? Não é o setor de melhor visibilidade, teoricamente, né? Porque quando a gente pensa em visibilidade, geralmente a gente pensa naquela visão lateral, que é a visão
próxima do que é a transmissão da TV, por exemplo. Não, a sua é atrás do gol, e onde geralmente ficam as torcidas organizadas, e os coletivos, os movimentos, enfim, que vão levar bateria e vão, enfim, animar o jogo, né? É uma forma de torcer onde vai estar todo mundo de pé, vai estar todo mundo, onde vai ter a festa vai começar ali, né? A festa da torcida vai ser na Sul. É o primeiro setor a esgotar. Então, assim, isso é interessante para a gente pensar como, se eu quero vender esse espetáculo, seja a mídia, seja a SAF, né, que vai precisar querer vender, né, vai ter interesse em que o estádio seja sempre cheio, ela não pode matar aquela festa, porque ela está matando a galinha dos ovos de ouro, de certa forma, né? Tem uma contradição aí colocada, né? Uma disputa, né? De como é que a gente vai fazer a venda desse espetáculo se não tiver esse pessoal que anima o espetáculo também, né? Que não é só os jogadores que animam, a torcida também anima o espetáculo, né? Então, eu acho que em algum momento é isso. Acho que tanto no caso também o Silvio colocou com a legislação primeiro, agora a mídia, e a gente pensando a direção dos clubes, uma direção mais voltada para o mercado, é urgente reconhecer esse sujeito coletivo enquanto um sujeito legítimo para dialogar com ele, sabe? Eu acho que nos 3 casos é isso. Não dá para a gente fechar os olhos e achar que a torcida, por um decreto ou por uma decisão da diretoria, o atual presidente da Federação Pernambucana, por exemplo, disse que não tem mais faixa, não tem mais, sabe? E achar que isso vai resolver, que isso vai acabar com a torcida. As torcidas não vão acabar. As torcidas vão continuar estando lá e vão continuar, enfim, porque tem vínculos, tem outros que as movem, enfim, é isso. Não, acho que o caminho é reconhecê-las enquanto sujeitos coletivos legítimos e tentar dialogar com elas, né? Eu acho que eu respondi você e o Júnior, de certa forma, nessa fala, né, de que a SAF também vai ter que negociar, também vai ter que reconhecer esses grupos torcedores, né? Acho que não tem muito como fugir disso. Embora ainda, como eu disse, a SAF é muito recente e é um pouco futurologia aqui, né? Mas eu acho que o caminho é esse, né? E o Danilo perguntou sobre se essa consciência torcedora está presente em outros esportes. Eu não sei, até assim, eu não teria muita coisa. Eu tenho visto, por exemplo, com a presença desses clubes tradicionais em outros esportes, né? Então, pelo menos eu vejo a torcida, a presença de alguns grupos de torcedores, por exemplo, do Fluminense nos jogos de vôlei feminino do Fluminense. É cada vez maior a presença, né, nos jogos de vôlei das torcidas. Você vê alguns grupos também torcedores do Flamengo que vão para os jogos de vôlei, vão para os jogos de basquete, enfim. Talvez isso modifique, inclusive, um pouco a forma de torcer e a participação torcedora nesses esportes, mas isso também é muito novo ainda. Não sei até que ponto, mas é uma aposta também. Talvez é interessante da gente pensar e ficar atento, né? Como é que será que vai ter um ethos do torcedor de futebol que vai se impor ou, enfim, moldar a forma de torcer nesses esportes olímpicos, né, que a gente chama geralmente nos clubes, né, como é que vai ser esse processo? É possível. Eu tenho visto cada vez mais interesse, pelo menos dentro dos clubes, por outros esportes, sabe? Os torcedores têm se interessado até numa lógica assim, a gente não apoia só o futebol, a gente apoia também o time de vôlei do clube, a gente apoia também o time de basquete do clube, o futebol feminino, que vem crescendo, né, ainda futebol, mas, sabe, reconhecendo a importância de ir lá apoiar nos jogos e assistir os jogos do futebol feminino, enfim. Eu acho que é isso, acho que a gente tem... Não sei, é muito cedo para dizer, Danilo, mas eu acho que é possível projetar, de certa forma, isso. Obrigado, Saldanha. Apareceram mais
algumas questões, né? Anotei aqui duas. Uma delas é de Ana Beatriz. Ela escreveu assim: Renato, sobre a adesão às novas formas de torcer, como a perda da identidade impacta nas novas gerações? E a outra pergunta é de Fábio Henrique França Rezende. Boa noite, Saldanha. Parabéns pela sua fala. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a situação das torcidas jovens em Pernambuco e qual a saída que você observa para elas. Começar de trás para frente também. É isso. As torcidas de Pernambuco estão banidas ou praticamente banidas há 10 anos, né, as principais. Então, primeiro mostra o fracasso dessa tentativa, né? Eu acho isso, sabe? O fracasso do poder público nessa alternativa que ele traçou de achar que vai caçando o registro, enfim, nas torcidas, elas vão desaparecer, e elas não vão desaparecer, sabe? Tem 10 anos que elas estão proibidas de frequentar o estádio, tem 10 anos que elas estão, enfim, não podem levar camisa, ou não podem cantar seus cantos, ou não podem levar bateria, e elas continuam existindo, elas continuam sendo enormes, elas continuam tendo uma capilaridade enorme na sociedade, na cidade, e, por exemplo, continuam brigando, né? Se o suposto objetivo é acabar com as brigas, também não está dando certo, sabe? Pelo contrário, é um problema muito maior, assim, que é a ideia de que eles continuam, e as brigas são cada vez mais difíceis de controlar, inclusive, porque você não tem com quem dialogar, você não tem com quem responsabilizar, enfim, você coloca, por exemplo, o fato agora, a questão, por exemplo, do recente, né, de grande visibilidade, que foi o ataque ao ônibus dos jogadores, da comissão técnica do Fortaleza, né? Quem conhece um pouco, estuda um pouco, torcida também, isso não é algo comum, né? Um ataque massivo, enfim, a um ônibus a jogadores, né? Isso não é algo comum no mundo das torcidas. Eu diria, inclusive, que faz parte, de certa forma, da dificuldade que essas torcidas, até pelas punições, têm tido em conseguir socializar seus novos membros dentro da ideologia torcedora, né, que é um conceito nativo muito caro aos torcedores organizados, a ideia da ideologia, né, de você não fazer maldade, de você não fazer, enfim, de você saber quem é de guerra e quem não é, né, aquela coisa, né, o torcedor organizado que gosta de brigar com quem briga, né? Geralmente é essa a lógica, não com a comissão técnica do outro time, sabe? Que não vai... enfim, eu acho que é isso. Acho que acho que a própria punição tem tido esse efeito colateral perverso, que é que você não tem controle e você não tem nem possibilidade de dialogar e de tentar fazer um processo educativo por dentro das torcidas, porque essas torcidas, na teoria, não existem, mas na prática elas continuam existindo. Elas continuam atraindo novos membros, enfim... É uma loucura, eu acho que é o fracasso agora elas tentaram trocar de nome, mas agora também a federação está nessa de que não vai poder nem ter faixa, enfim, eu acho que é só um buraco que tem sido cavado, e cada vez mais fundo lá em Pernambuco, sabe? E enquanto não partir para uma outra abordagem, eu não vejo solução possível nisso aí. A Ana Beatriz perguntou sobre a perda de identidade das novas gerações. Eu não sei se eu entendi exatamente o que ela quis dizer por perda da identidade. Eu vejo assim, de qualquer forma, a ideia de que torcer é um hábito, né? A gente se constrói torcedor numa certa... com frequência, né? Frequência seja acompanhando na televisão sempre os jogos, e 2 jogos por semana, e se preocupando, enfim, ou indo para o estádio com frequência, né? Ter isso como um hábito, né?
é algo que leva tempo, né? E você constrói esse hábito, né? E você ter, pela elitização, os ingressos cada vez mais caros, enfim, ou mesmo por outras situações, por exemplo, o Maracanã, eu acho que no Rio é muito claro isso, o Maracanã ficou 10 anos fechados, praticamente, né? Fechou para o PAN, abriu em 2007, depois fechou de novo em 2010, aí reabriu em 2000, mas fechou de novo para a Olimpíada, sabe? Aí depois a Odebrecht assumiu, mas não quis ficar, entregou de novo, enfim. É muito tempo de você ficar sem um estágio, né? Um estágio da importância do Maracanã e você ficar sem. E acho que isso afeta, sem dúvida nenhuma, as novas gerações, no sentido de você, enfim, não ter esse processo de socialização no estágio, essa frequência de estar todo fim de semana, de estar toda semana, enfim, acho que, não sei se foi exatamente isso que a Ana Beatriz perguntou, mas eu entendi dessa forma, sabe? De que eu diria que a gente tem um afastamento, né, e uma dificuldade de muitas famílias de levar seus filhos pelo preço dos ingressos, enfim, que isso vai atrapalhando, sem dúvida nenhuma, né, algumas coisas vão se perdendo, né, algumas coisas vão ser, as novas gerações talvez se interessem por outras formas de entretenimento, de outras formas de lazer, e cada vez o futebol não seja isso, enfim, eu acho problemático a gente ter Mas é isso, não sei se entendi bem, mas da Ana Beatriz a pergunta, mas se foi isso, para a gente pensar. Renato, ela escreveu ali no chat, né? Ela complementou, né? Falo da adesão às novas práticas de torcida, como as barras, em detrimento dos tradicionais, entre aspas, como as torcidas organizadas. Isso vai ter disputa, né? Isso vai ter disputa, porque, enfim, não tem jeito, né? Tem a música do Paulinho da Viola, né? Que ele vai dizer, né? Como é que é? Que o pessoal está sentindo falta, né? Do pandeiro. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Vai ter gente que vai achar, assim, as torcidas sempre evoluíram, sempre modificaram, sempre se modificaram, mas, obviamente, em alguns momentos, a gente vai dizer, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere a torcida tanto assim, né? Novas formas de torcer e muito contato, inclusive, com torcidas estrangeiras, né? Eu acho que esse contato é muito facilitado hoje pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim. Então, se adota práticas, né? E se importa práticas com mais facilidades, né? Músicas mesmo, né? Então, a gente tem a tradição de, na verdade, poucas músicas, se é que há algumas, são feitas... harmonia, enfim, a música não é composta muitas vezes pelas torcidas, né? As torcidas pegam músicas que já existem e constroem outras letras, né? Elas constroem, acho que não dá para chamar de paródia, mas assim, mas são novas letras para harmonias e ritmos que já existem, né? As torcidas dificilmente fazem suas músicas, né? E isso cada vez mais acontece, né? Aí vem uma música, tem uma torcida da Alemanha cantando uma música assim, assado, enfim, e vai tentar importar. Acho que isso é inevitável, sabe? É inevitável mesmo. O que eu vejo que se perde também muito é isso, assim, por exemplo, em Pernambuco, para tentar pensar nisso também, nessa construção da identidade do torcedor organizado, ao caçar o CNPJ das torcidas organizadas de Pernambuco, o poder público também acaba com aquele espaço de socialização das quadras, né? Os churrascos, as festas, elas não podem mais acontecer ali, sabe? E isso também fazia parte dessa socialização torcedora, né? E que cada vez isso é até um espaço onde você ouvia os mais velhos, ouvia o que era a torcida, entendia melhor o que era a torcida, né? E esses espaços vão se perdendo, e as torcidas vão ficando, no caso de Pernambuco, que a gente tem visto que a torcida tem ficado cada vez mais incontrolável, justamente porque não tem mais, muitas vezes, esses espaços, né? Renato, última pergunta do chat, em função do horário, tá? Enquanto tu se hidrata aí. A pergunta é do
Jefferson Tomás, opa Saldanha, há uma diferenciação no termo torcer, entre aspas, de um torcedor comum e de um torcedor organizado? Eu acho que é isso, assim, eu penso, quando eu estou falando de torcedor organizado aqui, de uma forma até mais ampla, não só das torcidas organizadas hegemônicas que se construíram lá, as torcidas jovens, né, enfim, é esse modelo de torcer, eu estou pensando de uma forma mais ampla mesmo, daquele que busca construir coletivos, construir organizações, construir, sabe, que entende que a sua mediação no torcer é uma mediação coletiva, mediada por um coletivo, né? E aí a gente vai, enfim, e sempre tem aquela disputa também, se esse é mais torcedor do que aquele, né? Acho que também não cabe muito, né? Acho que não é interessante cair nesse juízo de que é mais torcedor, se é a pessoa que está lá, ou se é a pessoa que, enfim, eu não caminharia por esse lado, não. Acho que torcer, aquele que pensa a torcida enquanto um coletivo, enquanto necessário, e que busca se organizar, e que busca, por exemplo, participar de um coletivo desse para além do momento do jogo, né? Porque as torcidas não existem só nos 90 minutos, né? Eles não torcem, eles preparam a festa, eles, enfim, se reúnem ou discutem o que vão fazer no próximo jogo, como vai ser, o que vai fazer. Eu acho que esse impulso pelo coletivo como forma de expressão, eu estou chamando de torcedor organizado. Legal, Saldanha. Assim, você me faz pensar numa discussão que é sobre as influências, né, com esse mundo globalizado, dos torceres em vários lugares, né, em vários países. Me chamou a atenção, quando eu acompanhava jogos na Espanha, do samba do Salgueiro, né, um samba da década de 70, ô lelê, ô lalá, pega no ganzê, pega... Ele sendo tocado na Espanha, né? Mas, pelo menos aí, né, no início dos anos 2000, um pouquinho mais, até meados dos anos 2010, a gente não via aqui no Brasil algo que existia, de uma maneira geral, na Europa, que era a existência da torcida, ou dos ultras, né, com um conteúdo político muito bem definido, né? Então, os ultras de esquerda, os ultras de direita, né? E isso normalmente é que gerava o conflito. Aí eu fico pensando, né, como nós estamos com essas pautas políticas aparecendo mais, será que nós estamos agora sendo influenciados por eles no sentido de ter nas torcidas essas pautas, né? Então, a última eleição para presidente, né, e nós vimos as torcidas com posicionamentos políticos. A gente viu isso acontecendo em vários setores. Então, acho que é uma reflexão, acho que é um bom tema, né, para a gente pensar de uma maneira geral, né? Bom, depois de você comentar um pouco sobre isso, eu queria realmente, vou fechar minha fala aqui, te agradecer em nome do INCT, né, em nome do GFUT, e agradecer ao Cris, aí, Lucas, né, a Bia, que estavam no apoio, por essa noite maravilhosa. Eu acho que tua fala ela é gatilho para inúmeras pesquisas, tá? Então, dizer assim, realmente dá alegria de ver alguém tão dedicado a esse tema e que certamente dará continuidade, né, a essas pesquisas aí na instituição e no estado ao qual você vive. Tá legal? Então, muito obrigado e pode fazer seu encerramento. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, foi muito legal, muito bom estar aqui. É isso, assim, eu acho que isso inclusive tem se refletido nas pesquisas, né, no campo da ciência mesmo sobre isso, muita produção e cada vez mais, assim, uma crescente de produções sobre esse ativismo torcedor, né.
tentar pensar esse ativismo torcedor e essa politização do torcer, sabe? Isso tem aparecido bastante, cada vez mais, né, nos periódicos, enfim, em teses, dissertações, pessoas que estão tentando pensar isso. É muito novo ainda, né, para a gente entender. E acho que é sempre bom pensar que os processos de tomada de consciência, eles não são lineares. A gente tem avanços, mas também tem retrocessos, sabe? E se o avanço foi rápido, talvez nas últimas décadas, também pode haver retrocessos rápidos, enfim, isso acontece, tá? Então a gente não pode imaginar um crescimento, uma politização constante daqui para frente, nós estamos no melhor do mundo. Eu acho que é precipitado pensar isso, sabe? Isso não deve acontecer. Diria até que, assim, no campo da política, como está ligado ao campo da política mais amplo, né, há um cansaço, né? Acho que, assim, até no campo da esquerda mesmo, a gente pensar, depois que ganhou a eleição, houve um certo relaxamento, porque, assim, foram 10 anos de batendo e brigando, enfim. Acho que todo mundo deu um cansaço e a gente até vê as dificuldades de mobilização nesse momento, sabe? Tem a ver com isso também, né? As pessoas estão cansadas, essa mobilização política cansa também, né? Manter isso por muito tempo, né? Mas eu acho que fica, né? Tem coisas que assim, passado a espuma, tem coisa que fica, né? Tem coisa que permanece, né? Tem coisa que não volta, né? Então, assim, eu acho que esse entendimento desse espaço é talvez um legado desse período, sabe? O entendimento desse espaço como um espaço político importante, que merece ser ocupado e que merece ser discutido, entendido, que não é um lugar apartado da sociedade, um lugar que vale tudo, um lugar que, enfim, as pessoas estão discutindo o racismo, as pessoas estão discutindo assédio às mulheres, né, a questão homofóbica, enfim, LGBT-fóbica, de uma forma geral, enfim. É isso, eu acho que tem avanços significativos no campo, né, e isso vem gerando grupos, vem gerando pautas. A gente ainda não tem essa consciência torcedora ainda não se expressou necessariamente num avanço teórico, da formulação teórica desses coletivos sobre o torcer, enfim, isso ainda está engatinhando. Espero que isso continue, que isso gere bons frutos, né? Acho que é o que todo mundo espera para o nosso futebol também. Legal, muitíssimo obrigado, professor Renato Saldanha. Antes da gente finalizar aqui, só fazer uma divulgação, o Lucas foi colocando aí, tanto no chat como aqui na tela, né, as informações. Então, a gente vai ter o 4º simpósio de futebol do NAVE, o primeiro encontro INCT, Estudos do Futebol Brasileiro, Produções e Epistemologias Futebolísticas, que vai acontecer na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, de 5 a 7 de agosto desse ano. E no site do INCT já tem toda a divulgação do evento e também o link para inscrições, que são gratuitas, e a chamada para 10 grupos de trabalho que compõem toda a temática aí todas essas temáticas do INCT, né? Então, todo mundo que está acompanhando vai ser muito bem-vindo em Florianópolis. E também, deixa eu só tentar apresentar aqui a última coisa que avisamos, né? Deixa eu só ver que é a primeira vez que eu vou fazer isso. É só compartilhar o card do nosso próximo webinário, que já está confirmado, está aparecendo aí na tela. Está confirmado, então, com o ex-árbitro e professor de Educação Física, Márcio Chagas, com a temática Arbitragem de Futebol e Racismo no Brasil, que vai ser no dia 22 de abril de 2024, uma segunda-feira, das 19 às 20h30, nesse mesmo horário que a gente está fazendo, aqui nesse mesmo canal. Então, acredito, apareceu a tela, como eu não estou acompanhando, eu não sei. Então, acho que é isso, né? O Lucas deixou também aqui o link para a lista de presença, uma iniciativa do GFUT.
Queria também agradecer a parceria do GFUT, na pessoa do professor Silvio, e mais uma vez agradecer aqui a disponibilidade e o conhecimento do Saldanha, né, em expor a temática dele, e que ajuda a gente a pensar em todas as questões que acontecem, parece que todo final de semana no Brasil, né, em relação aos torcedores e às torcidas. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado e nos vemos dia 22 de abril. Um abraço.